ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Eu vos dou este novo mandamento, nova ordem agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e que para Deus voltava, levantou-se da mesa, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Jesus respondeu: Agora não entendes o que eu estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as minhas mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo, e disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, Mestre e Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Caríssimos irmãos e irmãs, por um momento parece que nós não estamos num tempo de penitência, por um momento parece que a Quaresma, com a sua cor roxa pesada, com o silêncio dos sinos, com o silêncio do glória, tenha ficado no passado. Hoje nos envolve um clima de festa e parece até fora de lugar, porque nós sabemos que o Senhor, dentro de alguns instantes, será preso, será entregue nas mãos dos homens, irá morrer e será sepultado. No entanto, mesmo assim, parece que forma-se um hiato entre a Quaresma e a Sexta-feira Santa. E no meio, nós nos encontramos neste momento de festa. A mesma coisa sentiram os discípulos. Quando Cristo ceava com eles, e eles sabiam que a situação de Cristo estava cada vez mais difícil, eles sabiam que os poderosos de Jerusalém estavam tentando matar o Senhor, mas enquanto eles estavam ceando com Cristo, não tinha no seu coração senão o sentimento de festa. Porque o próprio Cristo tinha dito: eu desejei ardentemente fazer refeição convosco. Eu desejei ardentemente comer esta ceia convosco. Isto, amados irmãos, revela o modo como Cristo iniciou a sua paixão. Ele não foi obrigado à morte. Ele não carregou os nossos pecados. Ele não carregou o madeiro da cruz. Ele não carregou nossas dores e enfermidades como que de má vontade, como que contrariado. Mas, pelo contrário, Ele carregou nossas dores e enfermidades e o madeiro da cruz, cheio de alegria, porque sabia que de Deus tinha saído e que para Deus voltava. Sabia que com sua obediência iria desfazer a desobediência original que gerou todas as desobediências subsequentes. Sabia que o seu sim, levado à última consequência da cruz, iria redimir a humanidade. E por isso, onde tem festa, tem presentes. Por isso Cristo deixou na última ceia 3 presentes. E brevemente gostaria que meditássemos juntos sobre estes 3 presentes. Deixou-nos a Eucaristia. Antecipou na Quinta-feira Santa o que iria viver na Sexta-feira Santa. Este é meu corpo, este é meu sangue, dado por vós para a salvação do mundo. A Eucaristia, amados irmãos e irmãs, é o maior tesouro da Igreja. A Eucaristia é o maior tesouro porque é o próprio Cristo, continuando no meio do seu povo, porque é a continuação da promessa de Cristo que encontramos no capítulo 28 do Evangelho de São Mateus. Eis que todos os dias estarei convosco até o fim dos tempos. A Eucaristia não é um pedaço de Jesus, não é uma relíquia de Jesus. A Eucaristia é Jesus vivo, que se faz nosso alimento para que nos transformemos nele. Santo Agostinho explicou tão bem este milagre que acontece quando nós comungamos. Disse Santo Agostinho: quando nós comemos qualquer alimento, aquele alimento se transforma em nós. Com a Eucaristia se dá exatamente o contrário. Quando nos alimentamos da Eucaristia, nós nos transformamos em Jesus.
nós vamos nos tornando eucaristizados, nós vamos entrando no corpo de Cristo de tal modo que poderemos, no fim da vida, dizer: eu vivo, mas já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Hoje teremos a primeira comunhão de um jovem que recebeu o batismo há pouco tempo, mas que desejou ardentemente participar do banquete do Senhor. Que essa primeira Eucaristia que hoje você vai receber seja repetida todos os dias da tua vida. Nas antigas sacristias tinha uma inscrição, até hoje tem essa inscrição na sacristia do convento das Irmãs da Misericórdia, das Irmãs de Madre Teresa de Calcutá. Um aviso ao sacerdote: sacerdote, celebra a tua missa como se fosse a primeira, como se fosse a última, como se fosse a única. Hoje eu digo para você, meu irmão, recebe a Eucaristia como se fosse a primeira, e de fato é, como se fosse a última, como se fosse a única. Imagine se nós viéssemos para a igreja com esse sentimento, desejando receber a Eucaristia como se fosse a primeira vez, a última vez, a única vez. Meus irmãos, nós corremos o risco de banalizar a Eucaristia. Imagine se apenas existisse uma missa, uma vez por ano, celebrada em Roma pelo Papa. Imagine quantos esforços nós não faríamos para ir para esta missa, para ver o Papa transformar o pão no corpo de Cristo, para ver o Papa transformar o vinho no sangue de Cristo, para ver Cristo descer do céu pelas mãos do sacerdote, assim como desceu no ventre de Nossa Senhora pela ação do Espírito Santo. E, no entanto, nós que faríamos o impossível para fazer uma viagem como esta e contemplar este mistério tremendo, nós não fazemos, às vezes, o possível para receber Cristo todos os dias. Hoje é dia de nos admirarmos com a Eucaristia, mas hoje também é dia de avaliarmos: eu estou valorizando o presente que Deus me deu da Eucaristia? Por 2 anos, amados irmãos, o mundo lamentou não poder participar da Semana Santa. Por 2 anos, tanta gente sofreu porque não pôde participar da Eucaristia. Nós também. Por isso, vamos aproveitar este ano que nós podemos participar de todos os ritos, como se fosse o primeiro, o último, o único. A Eucaristia, dom de Deus, mistério do seu amor, pão que desce do céu para dar vida ao mundo. E o segundo presente que Cristo nos deixou foi o sacerdócio. O sacerdócio é aquela realidade onde um ser humano pode oferecer a Deus um sacrifício agradável. E este sacrifício, acolhido por Deus, redime o mundo. O verdadeiro sacerdote é Jesus Cristo. Nós, padres e os bispos, nós participamos desse sacerdócio de Cristo. O sacerdócio de Cristo que continua no hoje da Igreja, trazendo a presença real de Cristo. São João Maria Vianney se expressava nestes termos: como é grande o Padre! Ele diz 2 palavras e Deus desce do céu e se torna presente numa pequenina hóstia. Ah, se nós soubéssemos o que é o Padre, nós morreríamos, diz o cura d'Ars. Morreríamos
não de temor, morreríamos de amor. O Padre é grande porque o Padre traz Cristo. O sacerdócio de Cristo continua operando no hoje o seu mistério. É interessante que na consagração o Padre não diz: tomai todos e comei, isto é o corpo de Cristo. Mas ele diz: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Porque nesse momento o sacerdote está agindo na pessoa de Cristo, in persona Christi, e por isso é capaz de realizar o mistério da transubstanciação, onde toda a substância do pão se transforma em toda a substância do corpo de Cristo, e toda a substância do vinho se transforma em toda a substância do sangue de Cristo. O que é impossível para os homens é possível para Deus. O mesmo Deus que transforma o pão e o vinho no corpo e sangue do Senhor, através do Padre, é o mesmo Deus que criou todas as coisas a partir do nada. Hoje é dia de rezar pelos padres do mundo inteiro, rezar pelas vocações. Hoje é dia de rezar pelos ministros extraordinários da comunhão eucarística, que estão tão próximos do altar, que tocam com suas mãos o corpo e o sangue do Senhor, que preparam todos os objetos e que, sobretudo, são aqueles que levam Cristo onde Cristo quer chegar. Vocês são cristóvãos. A palavra cristóvão significa portador de Cristo. Vocês portam Cristo onde Cristo quer ir, e vocês se tornam os pés e as mãos de Cristo. Eucaristia, sacerdócio e o último presente, o novo mandamento do amor. Cristo é Rei e a sua lei é o amor. Onde o amor e a caridade está, Deus aí está, canta a igreja no dia de hoje. A única realidade capaz de nos aproximar de Deus é o amor, porque Deus é amor, diz o evangelista São João numa de suas cartas. Mas amor não pode nunca ser entendido como uma palavra bonita que encontramos no vocabulário e que às vezes gostamos de usar. O amor é algo concreto. Por isso Cristo hoje lava os pés dos discípulos e diz: se eu, que sou o vosso mestre e Senhor, e eu sou, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Deixei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa. É claro que nosso Senhor não quer que a gente saia com uma jarra e uma bacia lavando os pés das pessoas. O que nosso Senhor quer é que nós nos coloquemos na condição de servo diante do outro. O verdadeiro cristão é aquele que diante de qualquer pessoa, diante do Papa, diante do homem ou da mulher mais importante do mundo, mas também diante do ser humano mais simples e às vezes mais descartado, ele sempre se coloca na função de servidor. O cristão é aquele que olha para o outro e quando olha para si, se reconhece como um servidor do outro. Para concluir, quais os pés que nós precisamos lavar na nossa vida? Quais as atitudes de serviço que nós precisamos colocar em prática a partir de hoje, para que possamos viver a Páscoa da ressurreição, para que possamos também nós passar pelo mar vermelho dos nossos pecados e alcançar a terra prometida da vida eterna? Quais são os pés que precisamos, como Cristo,
lavar e assim nos reconhecer como servos. Somos servos inúteis. Fizemos apenas o que deveríamos ter feito. Hoje, olhemos para Jesus e agradeçamos esses 3 presentes. O presente da Eucaristia, Deus conosco, Emmanuel. O presente do sacerdócio, que continua no hoje da história, sendo a voz de Cristo, sendo a presença de Cristo. E o dom da lei do amor, única lei que devemos colocar em prática na nossa vida. Santo Agostinho disse: ama e faze o que quiseres, porque quem ama somente faz o bem. Acompanhemos agora a repetição deste gesto litúrgico que o Senhor deixou, o lava-pés. E enquanto ele se realiza, pensemos: qual o pé que eu preciso lavar para me tornar um servo de Cristo?